Falar com o dono da igreja. Romanos capítulo 6. A carta aos Romanos é como se fosse o pico do Everest do Evangelho. É o ponto mais alto para quem quer entender o amor de Deus, a justificação através do sacrifício de Cristo. Você pode se basear na carta aos Romanos. Provavelmente é a carta mais importante do Novo Testamento. Paulo, quando ele escreve aos Romanos, eu já expliquei por diversas vezes aqui, ele escreve na finalidade de se identificar, porque Paulo não é fundador da igreja de Roma. Bem provável que os fundadores da igreja de Roma foi alguém que esteve na festa de Pentecostes, alguém de Roma que naquele dia que o Espírito Santo desceu sobre aqueles 120 discípulos, alguém de Roma estava ali, e com certeza foi impactado, e chegando em Roma, algum judeu que foi daquele movimento que abriu essa igreja em Roma. É por isso que ele, no capítulo 1, ele vai se identificando, e depois ele fala qual que era o objetivo dele. No capítulo 6, lembra do tema que eu falei domingo passado, né? O defunto pecador. Você já viu algum defunto pecado? Já? Então hoje você vai aprender. Hoje você vai ver que existe um defunto pecador. Todos abriram? Romanos capítulo 6. Iremos ler do versículo 1. Com um sonzinho ainda fica melhor, pastor. Glória a Deus. Do versículo 6 ao versículo 14. Amém? Posso ler? Sim. Que diremos, pois? Permaneceremos no pecado para que seja a graça mais abundante? De modo nenhum. Como viveremos ainda no pecado, nós os que para ele morremos? Ou porventura ignorais que todos nós que fomos batizados, essa palavra batizado quer dizer mergulhados, amém? Amém. Em Cristo Jesus, fomos batizados na sua morte. Fomos, pois, sepultados com ele na morte pelo batismo, para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos, pela glória do Pai, assim também andemos nós em novidade de vida. Porque se fomos unidos com ele na semelhança da sua morte, certamente o seremos também na semelhança da sua ressurreição. Sabendo isto, que foi crucificado com ele o nosso velho homem, para que o corpo do pecado seja destruído, e não sirvamos o pecado como escravos. Essa palavra escravos vem do original grego chamado doulos. Amém? Amém. Porquanto quem morreu está justificado do pecado. Ora, se já morremos com Cristo, cremos que também com eles viveremos. Aleluia. Sabedores de que, havendo Cristo ressuscitado dentre os mortos, já não morre, a morte já não tem domínio sobre ele, pois quanto a ter morrido, de uma vez para sempre, morreu para o pecado, mas quanto a viver, viva para Deus. Assim também vós considerai-vos mortos para o pecado,
mas vivos para Deus em Cristo Jesus. Não reine, portanto, o pecado em vosso corpo mortal, de maneira que obedeçais às suas paixões. Nem ofereçais cada um os membros do seu corpo ao pecado, como instrumentos de iniquidade, mas oferecei-vos a Deus como ressurretos dentre os mortos, e os vossos membros a Deus como instrumento de justiça, porque o pecado não terá domínio sobre vós, pois não estáis debaixo da lei, e sim debaixo da graça. Aleluia. Amém? Amém. Eu queria que rapidamente nós fôssemos lá em Efésios capítulo 2. Há um contraste muito grande nesses versículos. Efésios capítulo 2, apenas o versículo 1, que é o tema da ministração de ensino desta noite. Amém, filhos? Ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados. Como é que não existe defunto pecador? Quem falou que não existe? Se a Bíblia está falando que nós estávamos mortos, morto quer dizer o cara não é um defunto? E nós estávamos mortos aonde? Nos nossos delitos e pecados. É por isso que eu falo que o amor de Deus, ele é incondicional em qualquer situação das nossas vidas. Deixa eu explicar isso aqui para não virar um banzé na cabeça de vocês. É verdade. O pecado, ele mata. O pecado, ele destrói a vida das pessoas. Se você tentar viver deliberadamente pecando, provavelmente você vai fazer a somatória dos seus erros e acertos. E no final da vida você vai somar se você teve mais produtividade ou mais negatividade. Você faça esse cálculo. Se você sair aí fazendo todos os seus desejos, realizando tudo que você quer, se alguém nessa noite, por exemplo, recebesse um cheque em branco, num valor que você, sem valor, para você gastar o que você bem quisesse, e você saísse comprando tudo o que você imagina, comece a imaginar aí, comece a imaginar, já está voando a cabeça de vocês aí. Avião, casas, mansões, não faça igual o Ronaldinho, faça igual o Ronaldinho Gaúcho. Mas se você tivesse a possibilidade de fazer tudo isso, você estaria preparado para lidar com a fama, com o sucesso e com o assédio das pessoas? Porque o texto aqui está falando que nós estávamos mortos nos nossos delitos e pecados. Assim está a humanidade. É só você observar como que as pessoas se comportam, como que as pessoas estão diante de Deus. E o que pode afastar as pessoas de Deus, se não for o pecado? E o pecado, ele matou a raça humana. Não tem como você ser livre. Tem pessoas que falam: olha, pastor, eu sou dono de mim. Não é. Quero falar para você que você não é dono de você. Ou você, eu não quero trazer a tradução de Agostinho. De Agostinho, não, de Lutero, que falava que o homem é uma besta. Ou Deus está montado nele, ou o diabo está montado nele. Eu acho que é até pesado esse tipo de ilustração, mas é uma verdade se nós observarmos do ponto aonde nós não somos donos de si.
Jamais. Porque se nós nos achamos dono de si, faça a somatória no final, o que que dá? O que que dá fazer o que quer, o que bem entende? A desobediência da humanidade levou a humanidade a morrer diante de Deus. Nós estávamos totalmente mortos. É por isso que não há mérito na salvação de uma pessoa. Nenhum. Não é o padrão de santidade, não é porque você é bom. Você não é bom. Eu não sou bom. Existe um Deus que é bom. Existe um Deus que é maravilhoso. Glória a Deus. Se nós estávamos mortos nos nossos pecados, chamados defuntos pecadores, você já viu algum morto ouvir alguma coisa, irmãos? Você já experimentou chegar no velório? Já experimentou, Andresa? Chegar no velório e ficar gritando no ouvido do morto: ei, você está me ouvindo? Já experimentou fazer isso? Cosquinha nos pés do morto. Você entendeu, querido? Nós estávamos assim antes de conhecer o Evangelho. Nós estávamos vivendo a nossa vida sem perspectiva nenhuma. Tem pessoas que pensam assim: olha, se caso eu morrer hoje, olha, o que eu fiz já está ótimo. Eu quero trazer uma péssima novidade para essa pessoa. Quando o teu corpo mortal padece, você começou a viver. Você começou a viver. A vida na terra no máximo é 80 anos. Na eternidade, quanto tempo tem a eternidade? Não tem fim. Não tem fim. Então nós começamos a viver quando morremos. É uma loucura isso, mas é uma realidade. E diz aqui o mesmo Paulo em Efésio que nós estávamos mortos nos nossos delitos e pecados. E agora Deus ele começa a nos chamar, Ele começa a nos ressuscitar pelo seu imenso amor, pela sua grandeza, pela sua benignidade, nos alertando e nos acordando para viver na plenitude da graça de Cristo. Só através de Jesus é que alguém pode ter vida eterna. Glória. Então, na verdade, existe sim esse tal desse defunto pecador. Existe sim, porque se nós estávamos mortos nas nossas ofensas e pecados, isso quer dizer que mesmo mortos, nós continuávamos pecando. Agora deixa eu trazer aqui para não ficar tão pesado para vocês. Isso aqui está falando de morte espiritual, não é nada físico, porque senão não teria lógica isso, né? Amém? Volta para Romanos capítulo 6. Nesse texto aqui, o apóstolo Paulo, ele tá se prevenindo de algumas perguntas que seriam feitas pelos romanos. E aqui ele começa falando assim, porque geralmente está ligado o versículo 20 do capítulo 5 com o capítulo 6. Porque no versículo 20 do capítulo 5, eu quero ler para os irmãos para que nós venhamos entender. Sobreveio a lei para que avultasse a ofensa, mas onde abundou o pecado, superabundou a graça. Amém? Então, lançando esse tipo de argumento, com certeza iria vir outro. Com certeza a igreja de Roma, o apóstolo Paulo, ele já está se preparando para o contra-ataque. Que diremos? No versículo 6, no capítulo 6, versículo 1. Que diremos, pois? Permaneceremos no pecado para que seja a graça mais abundante? Qual que é a pergunta aqui? Quer dizer que quanto mais nós pecarmos, Deus terá misericórdia de nós? Quanto mais nós pecarmos, é que nós vamos ser alcançados pelas grandezas de Deus? Essa é a pergunta
que surgiria da boca da igreja de Roma. Aí o apóstolo Paulo, ele vem com outra resposta. De modo nenhum. Versículo 2. De modo nenhum. Como viveremos ainda no pecado, nós os que para ele morremos? Então não tem lógica. Não tem lógica de uma pessoa que está em Cristo continuar pecando. Não tem lógica. Por quê? Porque na morte de Cristo, quando ele morreu, ele levou consigo todo o poder do pecado que nos dominava. Então, diante do pecado agora, nós estamos mortos. Aqueles pecados que cometíamos no passado, mesmo sabendo, agora não há mais condições de nós cometer o mesmo pecado, porque agora nós somos novas criaturas em Cristo. Agora isso se realmente morremos com Cristo. Porque se você realmente morreu para o pecado e você está morto, o pecado ele não pode reinar em você. Por que ele não pode reinar? Porque você hoje está morto para o pecado. Não há mais desejo do pecado. Porque ele mesmo aqui está respondendo no versículo 3. Ou porventura ignorais que todos nós que fomos mergulhados, essa palavra batizados quer dizer mergulhados em Cristo, quer dizer na sua morte. Fomos batizados, porventura ignoreis que todos nós que fomos batizados em Cristo Jesus, fomos batizados na sua morte. Então, quando nós não entendemos essas coisas, é como se Cristo tivesse morrido na cruz em vão. E ele não morreu em vão. Ele morreu para que nós não fôssemos para o inferno. Ele morreu para que eu e você tivesse a oportunidade de ressuscitarmos junto com ele. Aleluia. Na sua morte. Amém. Amém? Amém. Porque, irmãos, só quem acha que vai ficar para a semente é que não se preocupa com essas coisas. Eu já contei a história aqui de um menino que ele adoeceu num lugar distante, numa ilha, e só chegava lá de barco as pessoas. E ele adoeceu e começou a piorar. E ele começou a ficar com medo da morte. E todos os dias ele perguntava para a mãe: mãe, se eu morrer eu vou para onde? E a mãe falava: olha, essa resposta eu não posso te dar. E foi apertando, o menino foi adoecendo, o jovem chegou e faleceu. E depois de uma semana chegou um missionário lá para fazer um trabalho de evangelização naquela aldeia. E aquela mãe com raiva pegou na garganta daquele missionário, balançando ele, falou: por que você não falou de Cristo antes? Nós temos a oportunidade, irmãos. Nós estávamos mortos nos nossos pecados. E Deus, pelo seu imenso amor, Ele deu o seu único Filho, para aquele que nele crê, não pereça, aleluia, mas tenha a vida eterna. Glória a Deus. Glória a Deus. Amém. Amém? Amém. Amém. Continuamos em Romanos. Versículo 4. Fomos, pois, sepultados com ele na morte pelo batismo, para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos pela glória do Pai, assim também andemos nós em novidade de vida. O que seria isso, andar em novidade de vida? Como que está na tua Bíblia, pastora? Isso. Assim, quando fomos batizados, fomos sepultados com ele por termos morrido junto com ele. E por isso, para que assim
como Cristo foi ressuscitado pelo poder glorioso do Pai, assim também nós vivamos uma vida nova. Uma vida Nova. nova. Sabe, irmão, não tem como uma pessoa que crê em Cristo, uma pessoa que sabe que ela teve uma nova oportunidade. Você já viu aquela pessoa, por exemplo, que ela sai de um assalto ilesa, ela sai de uma queda de uma árvore, de uma construção, e ela fala: hoje eu sou uma nova pessoa, hoje eu tenho duas datas de nascimento. Irmão, nós tivemos e temos a oportunidade de fazer tudo diferente. Porque hoje nós não somos aquele homem que vivia escravo do pecado. Hoje quem habita em você, quem habita na minha vida, é o Espírito Santo. Aleluia. Amém? Amém. Essa novidade de vida não é ficar inventando, não é ficar todo dia procurando novidade, procurando coisas espirituais, não é nada disso. É uma vida no Espírito Santo. É deixar o Espírito Santo te guiar, é deixar o Espírito Santo te fortalecer, é não ser massa de manobra dos outros. Vou usar uma palavra dura nessa noite. É não ser Maria vai com as outras. Essa é a palavra colocada. É você ter a mente de Cristo. É você saber que hoje você é uma nova criatura nele. Amém. Nele. Hoje você não vive mais morto debaixo do pecado, do domínio do pecado. Hoje Cristo te vivificou através da sua morte. Aleluia. E ressurreição. Glória a Deus. É coisa nova, irmão, é você querer viver o melhor de Deus. Aquelas coisas velhas que atrasavam o teu caminho, amarravam você em situações, aquilo já passou. Hoje, irmão, você vive guiado pelo Espírito de Deus. Aleluia. Porque se fomos unidos com Ele, na semelhança da sua morte, certamente o seremos também na semelhança da sua ressurreição. Aqui ele fala de coisas mais profundas. Aqui ele está falando que quando Cristo vier buscar a sua igreja, você já saiu do domínio da morte, do pecado, do inferno, mas você será semelhante a Ele com um corpo renovado, um corpo glorificado. Aleluia. Da forma que Cristo é, nós seremos. Glória a Deus. Essa é a novidade de vida. Glória a Deus. O crente, ele não tem que viver na expectativa desse mundo. Quando você pega o metrô, você vai entender do que eu vou falar agora. Observa as pessoas que estão dentro do metrô. Todo mundo pensativo, todo mundo conectado, cada um pensando de uma forma. Por quê? A pessoa que não recebeu essa ressurreição em Cristo, as expectativas dela é só aqui. A base dela é só nesse mundo. Ela acha que as coisas só acontecem aqui na terra, nada disso. Irmão, nós temos que se prevenir, se preservar, porque Deus, Ele, através de Jesus Cristo, Ele mudou totalmente a nossa história. Totalmente a nossa história. Tem crente, irmão, que ele vive apegado só nas coisas do mundo. Irmão, e não é pecado nenhum, muito pelo contrário. Enquanto você estiver nessa terra, é direito seu sim de prosperar. É direito seu sim de crescer. Mas isso não é a única coisa. Isso não é o mais importante. O mais importante aconteceu há 2000 anos atrás. A nossa condição era ruim, nós estávamos mal. Mas Ele morreu e ressuscitou para que nós para que nós passássemos a andar em novidade de vida. Glória a Deus. Aleluia. Guiados pelo Espírito Santo. Amém. Não sendo massa de manobra de uma sociedade medíocre, de uma sociedade que pune, de uma sociedade que não tem misericórdia, de uma sociedade que quando você erra, você paga o preço. Com Deus não é assim. Mesmo quando você erra, Ele continua apostando em você. Aleluia. Mesmo quando você erra, Ele continua com as mãos estendidas para você. Glória a Deus. Sabendo isto, que foi crucificado com Ele o nosso velho homem.
Que homem é esse? É o homem de Efésios capítulo 2. É o homem que estava morto nos seus delitos e pecados. O orgulho, a altivez, isso é tudo falta de Deus. Porque quando nós temos uma vida com Cristo, nós temos a sensibilidade que o Espírito Santo coloca aqui dentro de nós. Glória a Deus. Amém, filhos? Amém. Então, hoje você já não está mais morto. Hoje você está vivíssimo em Cristo Jesus. Glória A a Deus. pergunta é essa: se Jesus voltasse agora, você tem certeza que você iria com Ele? Ou você ainda tem pensamentos obscuros de que você pode ficar? Quantos tem certeza que quando os céus se abrirem, a trombeta tocar e Jesus vier buscar a sua igreja, quantos têm certeza que subirão com Ele? Vamos, Pedro? Não, Pedro, não. A Ludmila não tem. Não, filho? Não. O André foi honesto. Andresa. Então essa certeza eu vou deixar bem claro para vocês. Claríssimo. A ressurreição de Cristo Aleluia. e a sua morte nos deu a convicção Glória a Deus. de que já somos dele. Aleluia. Amém. Quando o crente ele fica preocupado com a vinda de Cristo ou com a ressurreição de Cristo, é porque ele não tem certeza do amor de Cristo. Vocês lembram que no final do culto eu ainda falei assim que não é mérito seu e nem demérito, é através da fé. Sim. Quando eu creio, bem explicadinho aqui, quando eu creio que a morte dele levou todos os meus pecados e que a ressurreição dele ao terceiro dia me deu o direito de ter uma vida Aleluia. eterna, isso é o suficiente. Glória a Deus. Isso é o suficiente. Nunca vai ser mérito meu. E eu ainda citei para vocês, não é porque nós somos bons. Você tem que ter a certeza. Essa certeza é através da fé, que valeu a pena o sacrifício e a ressurreição de Cristo. Glória. Versículo 7, 6 ainda. Sabendo isso, que foi crucificado com ele o nosso velho homem, para que o corpo do pecado seja destruído, e não sirvamos o pecado como escravos. Você percebeu que geralmente as pessoas que vivem no vício, no erro, no engano, elas sempre pensam que podem parar. Ah, não, uma hora eu paro. Uma hora eu vou conseguir. Irmãos, só o sacrifício único e verdadeiro de Cristo pode nos dar vida e vida em abundância. Pastor, e como eu faço para viver essa nova vida? Está aqui a explicação, queridos. Ora, se morramos com Cristo, não é que nós morremos, irmão, aqui é crendo no sacrifício da cruz. Cremos que também com Ele viveremos. Quantos aqui creem que Jesus foi crucificado? Você estava lá quando Ele foi crucificado? Não. Você estava lá no domingo quando Ele ressuscitou? Não. E o que te leva a crer nisso? Palavra. A palavra de A fé. Deus é fé. A fé. Então isso é o suficiente, gente, irmãos, amados. Isso é o suficiente para estarmos satisfeitos e plenos. Não tem que ter preocupação. Essa preocupação no coração de vocês não pode existir. Se existir é porque ainda falta crer.
Ainda falta crer que o sacrifício dele foi único e verdadeiro. Amém? Amém. Amém. Sabedores de que, havendo Cristo ressuscitado dentre os mortos, já não morre. A morte já não tem domínio sobre ele. Pois quanto a ter morrido de uma vez para sempre, morreu para o pecado. Mas quanto a viver, vivamos para Deus. Tudo que eu fazia, aquilo que eu fazia de mal, quando não tinha entendimento da palavra, agora eu quero fazer o melhor para Deus. Glória. Eu perdi muito tempo fazendo as coisas erradas. Eu vou recuperar agora com a nova mente. Eu quero trazer pessoas para a igreja. Eu quero me dedicar à oração. Pastor, o que tem aí para fazer? Porque agora a minha mente é a mente de que eu quero pensar como Cristo pensa. Se eu tenho uma vida plena, uma vida nova, eu quero investir meu tempo agora a viver para Deus. Amém. Amém? Se coloca de pé, filhos. Glória a Deus. Vou fazer a mesma pergunta. Quantos aqui têm certeza que irá morar no céu? O André ainda não tem, filho? Então você não entendeu a mensagem. Não, mas é que eu estou pecando muito. E filho, preste bem atenção no que eu falei. Olhe para mim. Não depende de você. Se dependesse de você, ninguém aqui poderia participar desse culto. Você tem que levantar a cabeça e crer. Só isso. Glória a Deus. Ou alguém aqui não peca também? Quando nós entendemos a mensagem da cruz, Jesus morreu para quê? Para levar todos os nossos pecados. Eu vou explicar que tipo de pecado. Pecado que nós não cometemos. Que pecados seriam esses? Pecado de Adão. Pecado que nós iremos cometer. Que pecado é esse? Pecado futuro. Pecado que nós andamos cometendo. Que pecado é esse? Agora. Ele morreu para isso. Para eu ser completo. Eu não posso me basear nas minhas qualidades, irmãos. E também não posso me basear naquilo que eu faço de errado. Por quê? Porque senão ninguém aqui era merecedores. Entendeu, filho? Deus não está nem aí no teu pecado, irmão. É você que tem que reconhecer o tamanho do amor que Ele tem por você. Só isso. Só isso. Quem vai te libertar, quem vai te levantar, quem vai te colocar em novidade de vida é Deus. Esquece esse negócio que anda pecando muito, irmão. Porque se realmente Jesus morreu por você, você não vai querer mais pecar. Por quê? Por causa do amor que Ele tem por nós. Aleluia. Amém? Amém. Entendeu, filho? Entendeu? Assim também vós considerai-vos mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Jesus Cristo. Não reine, portanto, o pecado em vosso corpo mortal, de maneira que obedeçais às paixões, às suas paixões, nem ofereçais cada um os membros do corpo. Aqui tá, o povo vai falar que daí já, o pessoal usa esse texto para falar que você não pode fazer tatuagem, não entende nada. Para falar que você não pode rabiscar, que você não pode furar a orelha, para falar que você tem que cuidar com as vestes, não está falando nada disso. Aqui está falando que na época dos romanos, eles prestavam sacrifício a deuses estranhos. É isso que o texto está falando. Amém? Amém. Nem ofereçais cada um os membros do seu corpo ao pecado, como instrumento de iniquidade, mas oferecei-vos a Deus, como ressurretos. Por que ressurreto? Alguém sabe responder? Não? Porque se Cristo ressuscitou e Ele é a primícia dos que dormem, eu serei igual a Ele. Aleluia. Porque se eu creio na eternidade, eu creio que esse corpo mortal, pecaminoso, será transformado Glória num a corpo Deus. glorioso na eternidade. Aleluia. Amém? Amém. Como ressurreto dentre os mortos, e os vossos membros a Deus como instrumento de justiça, porque o pecado não terá domínio sobre Glória a você. Deus. Pois não estáis debaixo da lei, e
e sim da graça. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. A Eu lei, creio. a lei, os 10 mandamentos veio para mostrar o quanto que nós éramos pecadores. Sim. Ninguém por si próprio consegue. Ninguém, irmãos. Ele pode ser o mais santarrão que for. Ele não consegue. Só o sangue de Jesus, Aleluia. que nos purificou Glória a Deus. de todo o pecado. Aleluia. E quando fala todo, é todo pecado. Até aqueles que você irá cometer. Sim. Então, pastor, quer dizer que eu posso continuar pecando? O apóstolo Paulo falou que não. Por que não? Porque eu estou morto por pecado. A minha mente foi restaurada. Glória a Deus. A minha mente foi renovada. Eu tenho todo o direito de sair pecando. O corpo é meu. Mas por que eu não faço isso? Porque alguém me amou primeiro. Aleluia. Alguém pagou o preço por mim. É por isso que, por mais que eu tenha o direito de fazer o que eu quero, eu não faço. Por que eu não faço? Porque eu sei que Ele me ama. Aleluia. Eu sei que Ele zela. Eu sei que Ele tem coisas muito melhores para mim. Eu sei que o pecado não pode fazer parte da minha vida, porque o meu corpo é santificado por Deus. Glória a Deus. Amém. Feche os teus olhos. Soberano e eterno Deus, eu quero nessa noite, meu Deus, te agradecer, porque se estávamos mortos, é porque hoje estamos vivos. Estávamos, é o estado do passado que nos encontrávamos, mas diante da fé em Ti, Senhor, nós temos vida plena. Nós temos a certeza absoluta de que já não é mais mérito nosso, Senhor. Nós não somos capazes de mover, meu Deus, nada, se não for segundo o Teu querer e Tua vontade. Então, que nos ajuda, Senhor, a vivermos em novidade de vida. Espírito Santo, toma o André nessa noite, nas Tuas mãos, ó Espírito Santo. E fortalece o Teu filho para que ele tenha convicção que a boa obra que o Senhor começou nele, o Senhor irá cumprir. Aleluia. Toma, meu Deus, as nossas vidas, que muitas vezes, às vezes quando erramos, ó Senhor, enchemos o nosso coração de culpa, de incerteza, parece que voltamos para a estaca zero, e o Senhor nos faz lembrar que quem nos amou primeiro foi o Senhor. Muito obrigado, meu Deus, por esta palavra da cruz. Se para o mundo é loucura, para nós é poder de Deus. Aleluia. E queremos, Senhor, viver ligados, unidos com o Senhor. Porque hoje nós somos realmente ressuscitados pelo Teu sacrifício na cruz. Glória a Deus. Adore esse Amém. Deus maravilhoso. Amém. Podeis assentar.